Era sempre no mesmo horário, exatamente às 3h12 da manhã. Lucas nunca acreditou muito nessas histórias de coisas sobrenaturais, muito menos em fadas. Para ele, isso era coisa de conto infantil, fantasia inventada para assustar criança. Mas tudo começou numa semana comum, sem nada de diferente. Ele acordou no meio da madrugada com um som leve, quase imperceptível. Parecia algo batendo no vidro da janela do quarto. No início, ele nem abriu os olhos direito, só virou pro outro lado e tentou dormir de novo. Mas o som continuava, insistente, ritmado, como se alguém estivesse chamando por ele com paciência. Toque, toque, toque. Aquilo começou a incomodar de verdade. Ele abriu os olhos lentamente, ainda meio grogue, e olhou na direção da janela, mas não viu nada. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela luz fraca da rua. O som parou no mesmo instante em que ele olhou. E aquilo foi o mais estranho de tudo, como se o que quer que estivesse ali soubesse que ele tinha acordado ponto na noite seguinte. Aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo som. Mas dessa vez, Lucas não ignorou. Ele abriu os olhos imediatamente quando ouviu o primeiro toque. Ficou imóvel na cama, observando em silêncio. O barulho continuava, mais lento agora, quase calculado. Ele respirou fundo e virou o rosto devagar em direção à janela. Foi quando ele viu uma pequena silhueta, parada do lado de fora do vidro. Era pequena demais para ser uma pessoa, e grande demais para ser um inseto. Seu coração começou a acelerar. A criatura se aproximou um pouco mais, e então a luz da rua revelou o suficiente. Tinha asas finas, quase transparentes, como as de uma libélula. O corpo era delicado, mas o rosto era humano. Não parecia bonito, não parecia gentil. Era errado. Os olhos eram grandes demais, fundos demais, e o sorriso era largo, imóvel, como se estivesse preso no rosto. Lucas congelou. Ele não conseguia se mexer, não conseguia piscar. E então, a coisa levantou a mão e bateu no vidro. Toque. Lucas puxou o cobertor devagar, cobrindo metade do rosto, tentando fingir que estava dormindo. Aquilo não podia ser real. Não podia. Ele tentou convencer a si mesmo de que era um sonho, uma paralisia do sono, qualquer coisa lógica. Mas então, ele ouviu. Não veio do lado de fora. Não veio do quarto. Veio de dentro da cabeça dele. Uma voz fina, suave, quase doce, mas carregada de algo profundamente perturbador. Deixa eu entrar. Lucas sentiu um frio subir pela espinha. O corpo inteiro travou. Ele apertou os olhos com força, fingindo não ouvir. O silêncio voltou. O som parou. E depois de alguns minutos que pareceram horas, ele finalmente apagou. Quando acordou de manhã, correu até a janela. Nada. Nenhuma criatura. Nenhuma marca, pelo menos à primeira vista. Mas quando se aproximou mais, viu pequenos riscos no vidro, finos, repetidos, como se algo tivesse passado horas tentando arranhar, entrar, insistindo até não conseguir mais. Lucas pensou em ignorar. Disse para si mesmo que era coisa da cabeça dele. Mas naquela noite, ele fez algo diferente. Antes de dormir, trancou a janela. Conferiu 2 vezes. Fechou a cortina. E ficou olhando pro teto, esperando. Quando deu 3h12, o som veio. Mais forte. Mais rápido. Toque, 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 toque. Dessa vez não era paciente. Era urgente. Desesperado. Lucas não olhou. Não se moveu. Só ficou ali, respirando devagar. E então, a voz voltou. Mais próxima. Mais clara. Você esqueceu de mim. Ele sentiu como se algo estivesse encostando no vidro, pressionando, tentando atravessar. Eu esperei. A voz parecia irritada agora. E então, silêncio. Total.
Lucas achou que tinha acabado, que talvez, finalmente, tivesse ido embora. Mas um som diferente veio logo em seguida. Um clique, baixo, seco, vindo da janela. Lucas abriu os olhos devagar, com o coração batendo tão forte que parecia ecoar no quarto inteiro. A cortina se movia, mesmo sem vento. Ele sabia que tinha trancado. Tinha certeza. Mas quando olhou fixamente, percebeu. A janela estava aberta. Um espaço pequeno, suficiente para algo entrar. Ele tentou se levantar, mas o corpo não respondia direito. Um frio absurdo tomou conta do ambiente. E então, ele ouviu algo dentro do quarto. Um som leve, como passos minúsculos, caminhando pelo chão. Lentamente, se aproximando da cama. Lucas começou a tremer. Lágrimas escorriam sem ele perceber. E então, sentiu algo subindo pela lateral da cama, leve, quase sem peso, até parar perto do rosto dele. Ele não queria olhar, mas algo forçava. Quando finalmente virou o rosto, ela estava lá, a poucos centímetros, sorrindo. Os olhos negros, sem brilho, fixos nele. A criatura inclinou a cabeça lentamente, observando cada reação de Lucas, como se estivesse estudando, aprendendo, saboreando o medo. E então, abriu a boca. Grande demais. Muito mais do que deveria ser possível. Agora, eu posso ficar. A voz ecoou dentro da mente dele, mais forte do que nunca. Lucas tentou gritar, mas nenhum som saiu. Tentou se mexer, mas o corpo não respondia. A última coisa que ele viu foi aquela coisa se aproximando ainda mais, até tocar o rosto dele com algo gelado, fino, como dedos ou garras. Na manhã seguinte, a janela continuava aberta. O quarto vazio. A cama intacta. Nenhum sinal de luta. Nenhum sinal de Lucas. Apenas uma coisa diferente. No vidro da janela, escrito por dentro, com marcas profundas e irregulares, como se algo tivesse usado as próprias unhas, havia uma frase. Curta, clara e impossível de ignorar. Agora ele está aqui dentro. Todo mundo naquela cidade pequena sabia de uma coisa, mesmo que ninguém gostasse de falar em voz alta. Se você estivesse andando pela mata e encontrasse um círculo perfeito de cogumelos no chão, você precisava ir embora imediatamente. Sem tocar, sem olhar muito, sem entrar. Eles chamavam aquilo de Círculo das Fadas. Mas não era dito com encanto, nem com curiosidade, era dito com medo. Desde criança, Pedro ouvia essa história, sempre acompanhada de algum aviso estranho. Eles não gostam de ser interrompidos, ou quem entra não volta igual. Mas como toda lenda antiga, aquilo virou motivo de piada entre os adolescentes da cidade. E foi exatamente isso que levou Pedro e mais 4 amigos a entrarem na mata naquela tarde nublada. Era para ser só uma aventura, algo para gravar, rir e postar depois. Até que eles encontraram, no meio do nada, entre árvores tortas e silêncio absoluto, estava lá, um círculo perfeito. Cogumelos alinhados com precisão absurda. Bonito demais. Organizado demais. Errado demais. No começo, ninguém falou nada. Eles só ficaram olhando, como se aquilo puxasse a atenção deles de um jeito estranho. Era como se o ambiente tivesse ficado mais quieto ali, mais pesado, como se até o vento tivesse decidido não passar por aquele lugar. Um dos amigos, Rafael, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele riu, fez uma piada, e deu um passo para dentro do círculo. Nada aconteceu. Ele abriu os braços, provocando. Cadê as fadinhas? Os outros riram também, aliviados. Logo depois, mais 2 entraram. Continuavam rindo, filmando, andando em volta dos cogumelos como se aquilo fosse só mais um cenário estranho. Pedro ficou do lado de fora, observando. Algo dentro dele dizia para não entrar. Não fazia sentido, mas o corpo dele simplesmente não queria atravessar aquela linha. E foi aí que tudo mudou. O quarto amigo, o último a entrar, deu apenas um passo, e o som da floresta morreu. Não ficou silencioso,
Ficou vazio, como se o mundo inteiro tivesse sido desligado por um segundo. Pedro sentiu o estômago gelar na hora. Ele chamou os amigos, mas a própria voz parecia abafada, distante, como se não fosse dele. Dentro do círculo, os três que estavam rindo simplesmente pararam. Ficaram imóveis. Completamente imóveis. Ainda com um sorriso no rosto, mas agora parecia forçado, travado, errado. Pedro deu um passo para trás, assustado. Ele tentou gravar com o celular, mas a tela começou a falhar, cheia de interferência, como se algo estivesse distorcendo a imagem. Gente, para com isso, ele disse, a voz tremendo. Mas eles não respondiam. Não piscavam. Não respiravam direito. E então, lentamente, os três viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando diretamente para ele. Os olhos estavam completamente pretos. Sem branco. Sem brilho. Só vazio. Pedro caiu para trás, tentando se afastar. Aquilo não era brincadeira. Não era possível. O tempo passou, mas Pedro não sabia quanto. Podiam ter sido minutos ou horas. O sol já não estava no mesmo lugar. E, de repente, como se nada tivesse acontecido, os três saíram do círculo. Rindo. Normais. Como se tudo tivesse sido uma encenação. Você devia ter entrado. Cara, não aconteceu nada. Disseram, ainda com aquele tom leve. Pedro tentou explicar, tentou dizer o que viu, mas eles só riam. Diziam que ele estava exagerando, que devia ter sido impressão. Mas algo estava errado. Muito errado. O olhar deles não era o mesmo. Tinha algo vazio ali, escondido, como se faltasse alguma coisa. Naquela noite, Pedro não conseguiu dormir. Algo dentro dele dizia que aquilo não tinha acabado. E ele estava certo, porque exatamente às 3 horas da manhã, ele acordou com um som vindo do corredor da casa. Risadas. Baixas. Repetitivas. E não era só uma. Pedro saiu do quarto devagar, tentando não fazer barulho. A casa estava escura, mas as risadas continuavam. Quando ele chegou perto da sala, viu. Seus 3 amigos estavam lá, parados, no meio da sala, no escuro, rindo. Mas não era uma risada normal. Era mecânica, sem emoção, repetitiva demais. Como um loop quebrado. Eles estavam olhando para a parede, como se estivessem assistindo algo que não existia. Vocês, como entraram aqui? Pedro perguntou, com a voz quase sumindo. Eles pararam de rir ao mesmo tempo. Lentamente, viraram a cabeça para ele. E então, falaram juntos. Exatamente ao mesmo tempo. Eles querem que você volte. O coração de Pedro disparou. Aquilo não fazia sentido. Eles deram um passo à frente. Sincronizados. Perfeitos. Você viu, você foi escolhido. Pedro começou a recuar. O desespero tomando conta. No dia seguinte, os 3 amigos desapareceram. Sem explicação. Sem pistas. As famílias chamaram a polícia, fizeram buscas, nada. Nenhum sinal. Mas Pedro sabia. Ele sabia exatamente onde eles estavam. Ou com quem estavam. Dias depois, incapaz de ignorar, ele voltou para a floresta. Sozinho. Andou até o mesmo ponto. O mesmo lugar. E lá estava novamente. O círculo. Perfeito. Intacto. Como se nunca tivesse sido tocado. Pedro ficou parado, olhando, respirando pesado. Ele sabia que não devia. Sabia de tudo. Mas então, ouviu. Risadas. Vindas de dentro do círculo. As mesmas. Idênticas. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ele deu um passo. E entrou. Naquele exato momento, o silêncio voltou. E Pedro sorriu. Do lado de fora, não havia mais ninguém. Mas se alguém passasse por ali naquela noite, talvez conseguisse ouvir várias vozes, rindo, chamando, esperando, pela próxima pessoa que fosse curiosa o suficiente para dar um passo,
para dentro. No começo, parecia apenas um detalhe estranho, algo pequeno demais para se preocupar. Clara sempre foi uma pessoa comum, com uma rotina normal, trabalho fixo e amigos próximos. Mas tudo começou a mudar no dia em que um colega de trabalho a chamou por outro nome. Não foi uma brincadeira. Ele realmente parecia confuso. Desculpa, é que eu esqueci seu nome agora. Eles riram, acharam aquilo estranho, mas seguiram o dia normalmente. Só que não parou por aí. No dia seguinte, outra pessoa fez o mesmo. Depois outra. E outra. Em menos de uma semana, ninguém mais conseguia lembrar o nome dela de primeira. Era sempre aquele mesmo momento de hesitação, aquele vazio, como se a informação simplesmente tivesse sido apagada. Clara começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava errado, mas que ninguém além dela parecia perceber. Até que, numa madrugada silenciosa, ela ouviu pela primeira vez. Uma voz suave, doce, quase hipnotizante, sussurrando seu nome no escuro. Clara! Ela acordou assustada, olhando ao redor do quarto completamente escuro. O coração acelerado, a respiração curta. Não havia ninguém ali. Nenhuma porta aberta. Nenhuma janela mexendo. Mas a sensação de não estar sozinha era inegável. Clara ficou imóvel, tentando entender se aquilo tinha sido um sonho ou algo real. Foi quando a voz voltou. Mais próxima. Mais clara. Clara. Dessa vez, parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se estivesse dentro da cabeça dela. O instinto gritava para ela não responder. Algo profundo, quase primitivo, dizendo que aquilo era errado. Mas ao mesmo tempo, havia uma curiosidade estranha, uma vontade de responder, como se aquela voz tivesse um poder silencioso sobre ela. E foi nesse momento, nesse único segundo de fraqueza, que Clara respondeu. Sim. O silêncio tomou conta do quarto imediatamente. Completo. Pesado. E então, uma risada baixa, quase imperceptível, ecoou na escuridão. Na manhã seguinte, Clara percebeu que algo havia mudado, de um jeito que ela não conseguia explicar. No trabalho, as pessoas estavam ainda mais estranhas. Não era só dificuldade para lembrar o nome dela. Agora parecia que ninguém realmente sabia quem ela era. Alguns a tratavam como uma completa desconhecida. Outros nem sequer percebiam sua presença. Era como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não existisse completamente. Desesperada, Clara tentou se provar. Mostrou documentos, fotos, redes sociais, mas tudo parecia errado. Seu nome havia desaparecido de todos os registros. Em documentos oficiais, havia espaços em branco. Nas redes sociais, o perfil existia, mas sem identificação. Fotos estavam lá, mas sem marcação, sem legenda, sem qualquer referência a quem ela era. Era como se sua identidade estivesse sendo lentamente apagada da realidade. E no fundo da mente dela, aquela risada ainda ecoava, repetindo, se alimentando. Naquela noite, Clara decidiu não dormir. Sentou na cama, com todas as luzes acesas, tentando manter o controle. Ela sabia que aquilo estava ligado à voz, ao momento em que respondeu. E então, exatamente às 3 horas da manhã, aconteceu de novo. As luzes começaram a piscar levemente. O ar ficou mais frio. E a voz voltou. Mais forte. Mais próxima. Você respondeu. Clara apertou os olhos, tentando ignorar, tentando resistir. Agora, eu posso ficar. O medo tomou conta de cada parte do corpo dela. Quem é você? Ela sussurrou, sem perceber que estava caindo novamente no erro. A resposta veio em forma de sussurro, direto na mente dela. Eu sou aquela que guarda o que é esquecido. O quarto parecia menor, mais apertado, como se algo invisível estivesse se aproximando. Clara começou a tremer. E então, o espelho no quarto refletiu algo que não deveria estar ali. Atrás dela, no reflexo, havia uma pequena figura, parada, observando. Clara virou rapidamente, mas não havia nada.
Voltou o olhar para o espelho, e a criatura ainda estava lá, pequena, com asas finas e quebradiças, quase translúcidas. O corpo parecia frágil, mas o rosto era grotesco. Um sorriso grande demais, olhos completamente escuros, fundos, sem vida. A criatura inclinou a cabeça lentamente, imitando cada movimento de Clara, como se estivesse estudando, aprendendo, absorvendo. Seu nome é tão bonito, a voz sussurrou. Clara tentou falar, tentou dizer seu próprio nome, mas travou. As palavras não saíam. Não porque ela não queria, mas porque ela não lembrava mais. O pânico tomou conta. Devolve meu nome, ela implorou, com a voz falhando. A criatura sorriu ainda mais. Agora ele é meu. Nos dias seguintes, Clara desapareceu completamente. Não de forma física, mas de todas as outras formas possíveis. Ninguém lembrava dela. Nenhum registro. Nenhuma prova de que ela já existiu. Era como se tivesse sido apagada do mundo. Mas algo ainda permanecia. Em algumas casas, durante a madrugada, pessoas começaram a relatar algo estranho. Um sussurro leve, chamando seus nomes no escuro. Sempre suave, sempre doce, sempre impossível de ignorar. E às vezes, em espelhos, por um segundo, era possível ver uma pequena figura parada atrás, sorrindo. Mas o mais assustador é que, entre os sussurros, havia outro som agora. Uma segunda voz, mais fraca, desesperada, quase sumindo, tentando avisar, tentando impedir, repetindo, sem parar, como um eco preso na escuridão. Não responde, mas quase ninguém consegue resistir. Porque quando a voz chama seu nome, parece impossível não responder. Naquela cidade, existia uma regra que ninguém ensinava, mas todo mundo acabava aprendendo da pior forma. Se você encontrasse uma fada, nunca, em hipótese alguma, aceitasse um presente. Mariana descobriu isso tarde demais. Tudo começou em uma noite comum, voltando do trabalho, passando por uma rua vazia e mal iluminada. Ela estava distraída no celular quando ouviu um som leve, como um tilintar metálico, quase musical. Pensou que fosse algum objeto caindo. Até ver. No meio da calçada, brilhando fracamente, havia algo pequeno. Muito pequeno. Curiosa, ela se aproximou, e então percebeu que não era um objeto. Era uma criatura, do tamanho de uma mão, com asas delicadas que refletiam a luz do poste, como vidro quebrado. A criatura estava sentada, olhando diretamente para ela, e sorrindo. Mariana travou por um segundo, tentando entender o que estava vendo, até que a coisa levantou lentamente e estendeu algo na direção dela. Um pequeno anel. O instinto de Mariana dizia para sair correndo. Aquilo não era normal. Não era possível. Mas ao mesmo tempo, havia algo naquele brilho, naquele gesto, que parecia convidativo demais. A criatura não falava, mas o sorriso permanecia, fixo, estranho, quase forçado. O anel parecia antigo, feito de um metal escuro, com pequenas inscrições que Mariana não conseguia entender. Ela hesitou. O silêncio da rua era absoluto. Nenhum carro passando. Nenhuma pessoa por perto. Apenas ela e aquela coisa. É só um anel, ela pensou, tentando racionalizar. E então, contra tudo que parecia lógico, ela aceitou. No momento em que o anel tocou seus dedos, o ar ao redor ficou gelado. A criatura abriu o sorriso ainda mais, como se estivesse esperando exatamente por aquilo. E pela primeira vez, Mariana ouviu a voz. Não saiu da boca da fada, mas ecoou direto na mente dela. Agora, você aceitou. Naquela noite, Mariana não conseguiu tirar o anel. Tentou de tudo. Sabão, óleo, força, nada funcionava. Era como se o metal tivesse se fundido à pele. O dedo começou a latejar, uma dor leve no início, mas crescente. Ela decidiu dormir, achando que aquilo poderia ser só impressão, só nervosismo. Mas às 3 da manhã,
acordou com uma sensação insuportável. Algo estava puxando o anel. Não fisicamente, mas de dentro para fora. Como se o próprio dedo estivesse sendo consumido. Mariana acendeu a luz, desesperada, e viu. O anel havia afundado na pele. Não estava mais por cima, estava dentro. Como se estivesse sendo absorvido. Ela gritou, tentando arrancar, mas a dor era absurda. E então, ouviu novamente. A mesma voz. Suave, feliz. Presentes precisam ser aceitos por completo. Nos dias seguintes, Mariana começou a perceber mudanças. Não apenas no dedo, mas nela mesma. A pele ao redor do anel começou a escurecer, rachar, como algo seco demais. E mais do que isso, ela começou a ouvir coisas. Sussurros, risadas, sempre baixas, sempre próximas, mas nunca visíveis. Às vezes, ao olhar rapidamente para o canto do quarto, tinha a sensação de ver algo pequeno se movendo, observando, esperando. Uma noite, ao olhar no espelho, ela congelou. Por um segundo, viu algo atrás dela. Pequeno, com asas, parado, sorrindo. Quando virou, não havia nada. Mas o reflexo não mentia. Você aceitou. A voz repetia, cada vez mais frequente. Mariana começou a entrar em desespero. Procurou ajuda, médicos, qualquer explicação lógica, mas ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. Porque aquilo não era algo do mundo dela. A dor se tornou constante. O dedo já não parecia mais humano. O anel havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido, mas o lugar onde ele estava, agora parecia vazio demais. Como se algo tivesse sido levado junto. E então, numa madrugada, Mariana acordou com um peso estranho no corpo. Não conseguia se mover direito. O quarto estava escuro, mas havia algo diferente no ar. Um som leve, asas batendo. Ela tentou virar o rosto e viu várias pequenas figuras espalhadas pelo quarto, no teto, nas paredes, observando, sorrindo. Algumas cochichavam entre si, outras apenas olhavam fixamente. E no meio delas, estava aquela, a mesma da rua, mais próxima, mais nítida. Você aceitou. A voz ecoou novamente. Agora, você pertence. Na manhã seguinte, Mariana desapareceu. Sem sinais de luta. Sem explicação. A polícia investigou, amigos procuraram, nada. Mas algo ficou para trás. No quarto dela, no chão, havia vários pequenos objetos espalhados. Anéis, colares, brincos, todos antigos, todos estranhos, como se fossem presentes esquecidos. E no meio deles, um espelho quebrado. E em um dos fragmentos, se alguém olhasse com atenção, conseguiria ver, por um segundo, uma pequena figura, com asas, olhando de volta, sorrindo e segurando algo nas mãos. Algo invisível, mas que parecia ter forma, como se fosse um pedaço de alguém. Porque naquela cidade, ninguém aceita presentes de fadas 2 vezes. Existe uma regra antiga que quase ninguém leva a sério, até ser tarde demais. Se você ouvir uma música vindo da floresta durante a madrugada, não siga o som. Nunca. João descobriu isso da pior forma. Ele morava perto de uma área de mata fechada, daquelas que parecem normais durante o dia, mas completamente diferentes à noite. Numa madrugada quente, sem conseguir dormir, ele ouviu algo estranho. Uma melodia suave, delicada, quase hipnotizante. Não era uma música comum, não tinha letra, mas parecia chamar. João tentou ignorar. Virou de um lado para o outro na cama, colocou o travesseiro no ouvido, mas a música só ficava mais clara, mais próxima, mais envolvente. Era como se cada nota estivesse sendo tocada diretamente dentro da mente dele.
E então, sem perceber, ele levantou, abriu a porta de casa e começou a andar, descalço, em direção à floresta. Como se não tivesse escolha. A cada passo, a música ficava mais bonita, mais perfeita, quase impossível de resistir. João caminhava entre as árvores sem pensar, desviando de galhos, raízes, como se conhecesse o caminho. Mas ele nunca tinha ido tão fundo na mata antes. O ar estava diferente ali dentro, mais frio, mais denso e completamente silencioso, exceto pela música. Não havia insetos. Não havia vento. Só aquele som, contínuo, chamando. Depois de alguns minutos, ou talvez horas, João chegou a uma clareira. E ali, ele viu pequenas luzes flutuando no ar. Dezenas delas, movendo-se lentamente, como se dançassem ao ritmo da melodia. E no centro, algo se movia. Pequenas figuras, girando, rodopiando, como se estivessem em uma celebração. Fadas, mas não como as histórias contam. Não eram bonitas, não eram gentis. Eram erradas. João tentou parar. Seu corpo travou por um segundo, como se finalmente estivesse recuperando o controle. Mas era tarde. A música ficou mais alta, mais intensa, e seus pés começaram a se mover novamente, levando ele direto para dentro da clareira. As criaturas continuavam dançando, mas agora estavam olhando para ele, todas ao mesmo tempo. Os movimentos eram sincronizados, perfeitos demais, artificiais demais. Os rostos tinham sorrisos largos demais, olhos escuros demais, como buracos. A música não vinha de instrumento nenhum, vinha delas. De todas ao mesmo tempo. Como se cada movimento produzisse som. Como se o próprio corpo delas fosse a música. João tentou gritar, mas a voz não saiu. Tentou correr, mas o corpo não obedecia. Ele deu mais um passo. E entrou completamente no círculo formado por elas. No mesmo instante, a música parou. O silêncio foi pior do que qualquer som. Absoluto. Pesado. As fadas pararam de se mover, mas continuavam olhando. Sem piscar. Sem respirar. João sentiu o coração acelerar ao ponto de doer. E então, uma delas se aproximou. Mais lentamente, mais próxima, até ficar a poucos centímetros dele. Era menor que as outras, mas parecia mais importante. O sorriso dela se abriu ainda mais, revelando dentes finos, numerosos, impossíveis. E então, ela falou, não com a boca, mas direto na mente dele. Você ouviu? João começou a tremer. Você veio. Outra fada se aproximou. Depois outra. Cercando. Fechando. Agora, você dança. O chão parecia se mover sob os pés dele. E antes que pudesse reagir, seu corpo começou a se mexer. Sozinho. No ritmo que não existia mais, mas ainda estava ali. João dançava. Sem controle. Sem parar. Seus músculos doíam, imploravam para parar, mas continuavam. As fadas voltaram a se mover junto com ele, girando, rindo, produzindo novamente aquela melodia insana. O tempo deixou de existir. A lua se movia no céu, mas João continuava ali, dançando, chorando, sem conseguir parar. A cada movimento, sentia algo sendo arrancado dele. Não fisicamente, mas algo importante. Energia, vontade, vida. As fadas se aproximavam mais, tocando nele com dedos finos, gelados, e a cada toque, ele ficava mais fraco, mais lento, mais vazio, até que, finalmente, caiu. O corpo não aguentava mais. A música parou. As fadas também. E o silêncio voltou. Na manhã seguinte, encontraram João na beira da floresta. Vivo, mas completamente diferente. Ele não falava, não reagia. Apenas ficava sentado, olhando pro nada, com um leve sorriso no rosto. Os médicos não conseguiram explicar. A família tentou de tudo. Nada funcionava. Mas durante a madrugada,
Exatamente às 3 da manhã, algo acontecia. João se levantava sozinho e começava a se mover lentamente pelo quarto, como se estivesse dançando, sem música, sem som, apenas repetindo os mesmos movimentos por horas. E às vezes, se alguém prestasse atenção, conseguiria ouvir, bem baixinho, quase impossível, vindo de fora da casa, da direção da floresta, aquela mesma melodia. Suave, chamando, esperando, porque uma vez que você escuta, você nunca deixa de ouvir. Na cidade onde Ana morava, existia um aviso que parecia simples demais para ser levado a sério, mas que ninguém ousava ignorar. Nunca deixe algo seu do lado de fora durante a noite. Não explicavam o motivo, não davam detalhes. Apenas diziam isso, com um tom sério o suficiente para causar desconforto. Ana sempre achou aquilo exagero. Mais uma superstição antiga que as pessoas repetiam sem pensar. Até a noite em que esqueceu algo no quintal. Era apenas uma fita de cabelo, nada importante. Ela tinha deixado sobre a mesa de madeira do lado de fora, depois de voltar de uma caminhada. Quando percebeu, já estava deitada. Pensou em levantar para pegar, mas o cansaço venceu. Amanhã eu pego, disse para si mesma, apagando a luz. E naquela mesma noite, exatamente às 3h07 da madrugada, ela acordou, com a sensação de que alguém estava usando aquilo. Ana abriu os olhos devagar, ainda meio confusa, tentando entender o que tinha sentido. O quarto estava escuro, silencioso, mas havia algo errado. Era uma sensação estranha, como se algo que pertencia a ela estivesse distante, mas ao mesmo tempo, sendo tocado. Ela tentou ignorar, virou pro lado e fechou os olhos novamente. Mas então, ouviu um som leve vindo de fora. Risadinhas. Baixas. Múltiplas. Como várias vozes pequenas, cochichando ao mesmo tempo. O coração dela acelerou na hora. Aquilo vinha do quintal. Exatamente de onde a fita estava. Ana se levantou devagar, os pés gelados no chão, e se aproximou da janela. A cortina tremia levemente, mesmo sem vento. Com a mão trêmula, ela puxou um pouco do tecido e olhou. E foi aí que viu pequenas figuras, dezenas delas, espalhadas pelo quintal. Algumas sentadas na mesa, outras no chão, outras penduradas na cerca. Todas pequenas, com asas finas que refletiam a luz fraca da lua. Mas o mais perturbador era o que estavam fazendo. No centro, uma delas segurava a fita de cabelo de Ana, como se fosse um objeto precioso. As outras observavam, em silêncio, como se assistissem a um ritual. A criatura no centro começou a enrolar a fita lentamente, passando pelos próprios dedos, e depois, puxando com força. Um estalo seco ecoou no ar. E no mesmo instante, Ana sentiu uma dor aguda na cabeça, como se algo tivesse puxado seu cabelo com violência. Ela recuou da janela, assustada, levando a mão até a cabeça. Um fio havia se soltado. Sozinho. As risadas aumentaram. Mais altas agora, mais intensas. Ana voltou a olhar, mesmo com medo. Não conseguia parar. As criaturas estavam mais agitadas. A mesma fada puxava a fita novamente, mais forte, mais rápido, e a cada movimento, Ana sentia um puxão, uma dor, um fio de cabelo caindo. Ela tentou se afastar, tentou sair dali, mas algo a prendia, como se fosse obrigada a assistir. Para, ela sussurrou, a voz fraca. Mas as fadas não pararam. Pelo contrário, começaram a se aproximar da janela. Lentamente, ainda rindo, ainda puxando a fita. A cada passo, mais perto. A cada puxão, mais dor. E então, a criatura parou, olhou diretamente para Ana e sorriu. Um sorriso largo demais. Errado demais. E então, falou: "Isso é seu." A voz ecoou dentro da cabeça de Ana, como um sussurro frio. "Então, agora é nosso." As outras repetiram, em um coro distorcido. "Nosso, nosso, nosso."
Ana começou a entrar em pânico. Correu para a porta do quarto, tentando sair, tentando fugir, mas a maçaneta não girava. Estava travada. As luzes piscaram. E o som mudou. Não eram mais risadas. Eram passos. Pequenos, rápidos, vindo do quintal, passando pela porta, entrando na casa. Ana virou lentamente, com o coração batendo descontrolado. O quarto não estava mais vazio. As fadas estavam ali, espalhadas pelas paredes, pelo teto, pelo chão, observando, sorrindo, e no meio delas, aquela, ainda segurando a fita. Tudo que é deixado pode ser levado. Na manhã seguinte, Ana foi encontrada no quarto, sentada na cama, em silêncio, os olhos abertos, fixos no nada. O cabelo, completamente cortado, irregular, como se tivesse sido arrancado fio por fio. Mas o mais estranho era que não havia nenhum cabelo no chão, nenhum sinal de onde foram parar. Apenas a fita, dobrada cuidadosamente, em cima da cama, como se tivesse sido devolvida. Mas agora, não parecia mais a mesma, porque quem passava perto podia jurar que ela se movia sozinha, levemente, como se algo invisível ainda estivesse brincando com ela. E às vezes, durante a madrugada, se alguém prestasse atenção, conseguiria ouvir, vindo do quarto vazio, pequenas risadas, satisfeitas, como se ainda estivessem ali, esperando que alguém esquecesse mais alguma coisa do lado de fora. Naquela vila isolada, cercada por mata densa e silêncio constante, existia um costume estranho que todos seguiam sem questionar. Toda criança, ao completar 7 anos, precisava dormir com um prato de leite ao lado da cama, durante 7 noites seguidas. Ninguém explicava o motivo com clareza, apenas diziam que era um presente. Um gesto de respeito, um acordo antigo. Lara sempre achou aquilo esquisito, mas nunca teve medo, até chegar sua vez. Na primeira noite, ela deixou o prato ao lado da cama como a mãe pediu. Riu, achando que aquilo era só tradição boba. Mas antes de dormir, ouviu algo. Um som leve, como pequenos passos vindo do canto do quarto. Ela se virou rapidamente, mas não viu nada. Apenas o prato, imóvel, intocado. Ou pelo menos, parecia ponto. Na manhã seguinte, o leite havia diminuído. Não completamente, mas claramente alguém, ou algo, tinha bebido. Lara perguntou à mãe, esperando uma explicação lógica. Talvez algum animal, talvez alguém da casa. Mas a resposta foi curta. Não pergunte. Apenas continue deixando. O tom sério fez Lara sentir um frio estranho no peito. Na segunda noite, ela decidiu ficar acordada. Fingiu dormir, mas manteve os olhos semiabertos, observando o prato. O quarto estava mergulhado na escuridão, iluminado apenas por um feixe de luz da lua. O tempo passou lentamente, até que o som voltou. Pequenos passos, leves, mas agora mais próximos, vindos debaixo da cama. Lara prendeu a respiração, o coração acelerando. E então, algo saiu de lá. Era pequena, muito pequena, do tamanho de uma boneca, com asas finas que tremiam suavemente, refletindo a luz. Mas o rosto não era de boneca. Era velho, antigo, com olhos fundos, escuros e um sorriso discreto, quase educado demais. A criatura caminhou lentamente até o prato de leite, sem fazer barulho, e se ajoelhou diante dele. Começou a beber com movimentos delicados, quase ritualísticos. Lara queria gritar, queria correr, mas não conseguia. Estava completamente paralisada pelo medo. E então, sem parar de beber, a criatura falou. Não com a boca, mas direto na mente dela. Boa menina. Lara sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Aquilo não era um agradecimento. Era uma avaliação. Na terceira noite, Lara não quis mais fazer aquilo. Chorou, implorou para a mãe parar. Disse que tinha visto, que sabia o que era. Mas a mãe apenas segurou seu rosto e disse algo que fez tudo pior. Se você parar,
Elas vêm mesmo assim, mas sem pedir. O desespero tomou conta. Lara deixou o prato, tremendo, sentindo que estava participando de algo que não entendia. E naquela noite, não veio apenas uma. Vieram várias. Pequenas figuras surgiram de todos os cantos do quarto. De dentro do armário, das sombras, debaixo da cama. Todas se reuniram ao redor do prato. Mas não havia leite suficiente. E então, todas olharam para Lara ao mesmo tempo, sorrindo. Em silêncio não é suficiente. A voz ecoou, múltipla, distorcida, como várias falando ao mesmo tempo. Lara tentou se encolher na cama, puxando o cobertor, mas era tarde. Uma das criaturas subiu lentamente pela lateral da cama, depois outra, e mais uma. Seus movimentos eram leves, mas determinados. Elas não estavam com pressa. Sabiam que ela não podia fugir. Uma delas se aproximou do rosto de Lara, tão perto que ela conseguiu sentir o cheiro, doce demais, quase podre. Você cresce, a voz sussurrou. Você tem mais. Lara começou a chorar, tentando se afastar, mas não havia para onde ir. E então, uma das fadas estendeu a mão, tocando o braço dela. Gelado. E no instante do toque, Lara sentiu algo sendo tirado. Não da pele, mas de dentro. Na manhã seguinte, Lara parecia normal. Estava acordada, sentada na cama, olhando pela janela. Mas algo havia mudado. O olhar, vazio demais. O sorriso, leve demais. A mãe entrou no quarto, observou por alguns segundos, e apenas assentiu, como se já esperasse. O prato de leite estava vazio, completamente seco. E no fundo, havia marcas, pequenas, como se vários dedos minúsculos tivessem raspado até a última gota. Lara nunca mais reclamou, nunca mais chorou. Mas durante a madrugada, às vezes, era possível ver pequenas sombras se movendo pelo quarto. E se alguém escutasse com atenção, ouviria uma voz suave, saindo da própria Lara, repetindo baixinho, enquanto sorria para o nada: "Boa menina." Havia um lago escondido no meio da mata, longe o suficiente da cidade para que quase ninguém se lembrasse dele, e perto bastante para que histórias começassem a surgir. Diziam que, durante a madrugada, pequenas luzes apareciam sobre a água, dançando em silêncio, como se estivessem vivas. Ninguém sabia ao certo o que eram, mas todos tinham a mesma recomendação: se ver as luzes, não se aproxime da água. Gabriel ouviu isso a vida inteira, e ignorou todas as vezes. Até a noite em que decidiu ir até lá. Era uma madrugada fria, o céu completamente limpo, e o silêncio da mata parecia mais pesado do que o normal. Quando ele chegou à beira do lago, viu. As luzes estavam lá, dezenas, flutuando lentamente sobre a superfície escura da água, refletindo como pequenos olhos brilhantes. Era bonito demais, hipnotizante demais, impossível de ignorar. Gabriel deu alguns passos à frente, sentindo o chão úmido sob os pés. As luzes se moviam de forma sincronizada, quase como se estivessem reagindo à presença dele. Algumas se aproximaram mais, pairando bem perto da margem. E então, ele percebeu. Não eram apenas luzes. Havia formas dentro delas. Pequenas silhuetas, com asas finas, delicadas, mas estranhamente rígidas. Fadas. Mas não como nas histórias. Não havia leveza, não havia beleza real. Havia algo artificial. Como se fossem feitas de algo errado. Uma delas se aproximou ainda mais, ficando a poucos centímetros do rosto de Gabriel. E então, a luz diminuiu, revelando o que estava dentro. Um rosto pequeno, pálido, com olhos completamente escuros, e um sorriso, vazio. Você veio. A voz ecoou dentro da cabeça dele, suave demais, calma demais. Gabriel congelou. O instinto gritava para ele ir embora, correr, sair dali o mais rápido possível. Mas o corpo não respondia. Era como se os pés estivessem presos ao chão. As luzes começaram a se mover ao redor dele, lentamente, formando um círculo, cada uma contendo uma daquelas criaturas, observando, analisando,
como predadores pacientes. Você viu, outra voz surgiu, depois outra, e mais uma, todas iguais, sobrepostas, ecoando ao mesmo tempo. Gabriel tentou falar, mas a garganta travou. Ele deu um passo para trás, e o pé tocou a água. Fria, profunda, e no instante do contato, todas as luzes pararam. O silêncio caiu como um peso sobre o lugar. E então, todas sorriram ao mesmo tempo. A água começou a se mover, mesmo sem vento. Pequenas ondulações se formavam ao redor do pé de Gabriel, crescendo, se expandindo. Ele tentou puxar o pé, mas não conseguiu. Algo estava segurando. De baixo. A respiração ficou descontrolada. O coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. E então, ele sentiu dedos finos, gelados, subindo lentamente pelo tornozelo, puxando, afundando. Gabriel finalmente conseguiu gritar, mas o som saiu distorcido, abafado, como se estivesse sendo engolido pela própria água. As luzes começaram a descer, uma por uma, mergulhando no lago, desaparecendo, deixando apenas o escuro absoluto. Mas algo permanecia ali embaixo. Algo que agora estava subindo. Gabriel foi puxado de repente, caindo de joelhos na água. Tentou se segurar na margem, nas pedras, na terra, mas era inútil. As mãos que o seguravam eram muitas, pequenas, mas fortes demais. Ele olhou para baixo e viu rostos, vários rostos, emergindo da escuridão da água. Todos iguais, todos com olhos negros, todos sorrindo. As fadas. Mas agora, sem luz, sem brilho, apenas aquilo que realmente eram. Você tocou. A voz ecoou novamente, mais profunda, mais próxima. Agora, você fica. Gabriel tentou lutar, tentou se soltar, mas a força foi embora rápido demais. O corpo ficou pesado, fraco, como se estivesse sendo drenado, não só de energia, mas de algo mais. Algo essencial. Na manhã seguinte, encontraram apenas as pegadas de Gabriel na margem do lago, indo até a água e parando ali. Nenhum sinal de luta, nenhum sinal de volta. Mas o lago estava diferente. Quem passava por ali durante a madrugada dizia que as luzes tinham aumentado, que havia mais delas agora, e que uma, em especial, parecia diferente, mais instável, mais intensa, como se estivesse aprendendo. E às vezes, se alguém chegasse perto o suficiente, conseguiria ver dentro daquela luz um rosto, confuso, desesperado, tentando gritar, mas sem som, preso, porque naquele lago, quem toca a água nunca volta sozinho. Naquela região, existia um caminho antigo que cortava a mata e ligava duas cidades esquecidas pelo tempo. Quase ninguém usava mais, não por estar abandonado, mas por causa de um aviso simples que todos respeitavam: se você ouvir alguém chamando seu nome nesse caminho, não responda. Marcelo sempre achou isso exagero. Para ele, era só mais uma história criada para assustar viajantes. Até o dia em que decidiu atravessar o caminho sozinho, no final da tarde, para encurtar o trajeto até a casa de um amigo. O início parecia normal: árvores altas, vento leve, o som de folhas se movendo. Mas quanto mais ele avançava, mais silencioso ficava. O tipo de silêncio que não é natural, como se o lugar inteiro estivesse esperando. Marcelo começou a se sentir observado, mas ignorou. Continuou andando, até ouvir, baixo, distante, quase imperceptível. Marcelo. Ele parou na hora. O corpo inteiro gelou. Aquilo não podia ser real. Não havia ninguém ali. Ele olhou ao redor. Só árvores, sombras, nada além disso. Deve ser coisa da minha cabeça, pensou, tentando rir da situação. Mas então, a voz veio de novo. Mais clara. Mais próxima. Marcelo. Dessa vez, parecia vir de trás dele. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada. O coração começou a acelerar.
O aviso voltou à mente dele, mais forte do que nunca. Não responda. Marcelo respirou fundo e decidiu continuar andando. Ignorar, fingir que não ouviu. Mas a cada passo, a sensação piorava. O ar parecia mais pesado, o caminho mais longo. E então, a voz mudou. Não chamava mais de longe. Agora, estava ao lado dele. Por que você não responde? Marcelo começou a entrar em pânico. Aquilo não era normal. Não era possível. Ele acelerou o passo, quase correndo, tentando sair dali o mais rápido possível. Mas o caminho parecia diferente agora. As árvores estavam mais próximas, mais fechadas, como se estivessem se movendo. E a voz não parava. Marcelo, eu sei que você está ouvindo. Responde. Cada frase vinha de um lado diferente. Às vezes de trás, às vezes da frente, às vezes de dentro da cabeça dele. Ele colocou as mãos nos ouvidos, tentando bloquear, mas não adiantava. A voz não era externa, era interna. E então, ele viu, no canto do caminho, algo pequeno, parado entre as raízes de uma árvore. Observando o ponto, era uma fada. Pequena, com asas finas, mas completamente imóvel. Diferente das outras histórias, ela não sorria, não se movia, apenas olhava. Os olhos, negros, profundos, fixos nele. Marcelo parou, sem saber o que fazer. A criatura inclinou levemente a cabeça, e então abriu a boca. Marcelo, mas dessa vez, a voz saiu dela. Não da mente, não do ambiente, direto da criatura. E o mais assustador é que não era uma voz própria. Era a voz dele, idêntica, perfeita, como se estivesse ouvindo a si mesmo chamar. O pânico tomou conta. Ele deu um passo para trás e tropeçou. Caiu no chão, olhando desesperado para a criatura. E então, ela sorriu. No mesmo instante, surgiram outras. De trás das árvores, do chão, das sombras. Dezenas delas. Todas pequenas, todas com os mesmos olhos escuros, e agora, todas sorrindo. E então, começaram a falar. Não juntas, mas sobrepostas, criando um eco caótico. Todas usando a voz de Marcelo. Responde, responde, responde. Ele começou a gritar, tentando se levantar, mas as pernas falhavam. As criaturas começaram a se aproximar, lentamente, cercando. Se você responde, uma delas disse, ainda com a voz dele. Você pertence. Marcelo fechou os olhos com força, tremendo, tentando resistir. Mas a pressão, o medo, o desespero, tudo junto, era demais. E então, sem perceber, ele respondeu. Um sussurro, fraco, quase involuntário. O quê? O silêncio caiu imediatamente. As criaturas pararam, todas ao mesmo tempo. E então, desapareceram. Simples assim, como se nunca tivessem estado ali. Marcelo ficou no chão, ofegante, confuso, tentando entender o que tinha acontecido. Depois de alguns minutos, conseguiu se levantar e saiu correndo daquele lugar. Nunca mais voltou. Mas algo ficou com ele, porque dias depois, as pessoas começaram a notar algo estranho. Às vezes, Marcelo falava sozinho, em voz baixa, como se estivesse conversando com alguém invisível. Outras vezes, ele chamava o próprio nome, repetidamente, sem perceber. Até que, uma noite, exatamente às 3 da manhã, sua família acordou com várias vozes dentro da casa. Todas iguais. Todas idênticas. Chamando, em coro, sem parar, Marcelo, e no quarto dele, não havia mais ninguém. Apenas o eco da própria voz, preso, repetindo, para sempre. Na cidade onde Eduardo morava, existia um parque antigo que era evitado depois do pôr do sol. Não havia placas proibindo entrada, nem histórias oficiais, apenas um aviso passado de pessoa para pessoa,
Se você encontrar uma moeda no parque à noite, não pegue. Eduardo sempre ignorou esse tipo de coisa. Para ele, era só superstição. Até a noite em que decidiu atravessar o parque para encurtar caminho para casa. Era tarde, quase meia-noite, e o lugar estava vazio, silencioso demais. Os postes de luz piscavam de forma irregular, criando sombras que pareciam se mover por conta própria. Enquanto caminhava distraído, algo chamou sua atenção no chão. Um brilho fraco, refletindo a luz. Ele se abaixou e viu uma moeda, antiga, diferente de qualquer outra que já tinha visto. Sem pensar muito, ele pegou o ponto no instante em que a moeda tocou sua mão. O ar ao redor ficou mais frio. Eduardo franziu a testa, estranhando, mas tentou ignorar. Guardou a moeda no bolso e continuou andando. Mas algo tinha mudado. O silêncio ficou mais pesado, mais opressor. E então, ele ouviu um som leve, como algo metálico sendo arrastado. Atrás dele, Eduardo parou. O som parou também. Ele olhou por cima do ombro, mas não viu nada. Nenhuma pessoa, nenhum animal. Apenas o caminho vazio. Ele respirou fundo e continuou. O som voltou. Mais próximo. Clim, clim, clim. Como pequenas moedas sendo batidas umas contra as outras. O coração começou a acelerar. Aquilo não era coincidência. Ele colocou a mão no bolso, tentando pegar a moeda novamente, mas percebeu algo estranho. Agora, havia mais de uma ponta. Eduardo puxou a mão rapidamente e tirou o que estava no bolso. Não era só a moeda que ele tinha pegado. Eram várias. Pequenas, antigas, idênticas. Frias ao toque. Elas haviam aparecido do nada. E enquanto ele segurava, uma caiu no chão. O som ecoou alto demais pro silêncio do parque. Clim. E então, outra caiu. E mais uma. Como se estivessem se multiplicando, escapando dos dedos dele. Eduardo deu um passo para trás, assustado. E foi aí que ele viu pequenas figuras surgindo das sombras ao redor. 1, 2, 5, 10. Todas olhando para ele. Todas com olhos escuros, brilhando levemente, e sorrisos largos demais. Fadas. Mas não havia nada de mágico nelas. Apenas algo errado. Algo faminto. As criaturas começaram a se aproximar, lentamente, pegando as moedas do chão com movimentos rápidos e precisos. Algumas subiam nos bancos, outras nos postes, sempre observando Eduardo. Uma delas, mais próxima, levantou uma moeda e mostrou para ele, como se estivesse orgulhosa. E então, falou. A voz não saiu da boca, mas surgiu na mente dele. Você pegou. Eduardo tentou recuar, mas tropeçou. O medo já dominava completamente. Agora, você deve. Outras vozes começaram a surgir, sobrepostas, repetindo a mesma frase. Deve, deve, deve. Eduardo tentou jogar as moedas longe, se livrar daquilo, mas não adiantava. Mais continuavam aparecendo, caindo das mãos dele, dos bolsos, até do chão. Como se o próprio parque estivesse produzindo aquilo. As fadas cercaram Eduardo completamente. Seus movimentos eram rápidos, nervosos, quase impacientes. Pague, uma delas sussurrou. Tudo tem preço, outra completou. Eduardo começou a entrar em desespero. Eu não quero isso, pega de volta, ele disse, tentando se afastar. Mas uma das criaturas subiu pela perna dele, leve, quase imperceptível, até alcançar o peito. Parou ali, olhando diretamente nos olhos dele. O sorriso aumentou, se esticando de forma impossível. Você já aceitou. E então, ela estendeu a mão. Tocou o rosto de Eduardo. Gelado. E no instante do contato, ele sentiu algo sendo arrancado. Não físico, mas real. Como se algo dentro dele estivesse sendo cobrado. Na manhã seguinte, encontraram Eduardo sentado em um banco do parque. Vivo, mas vazio. Os olhos sem foco, o corpo imóvel, como se estivesse ali, mas não completamente. No chão ao redor dele,
Havia dezenas de moedas espalhadas, antigas, iguais, sem valor aparente. Mas nenhuma delas foi tocada, porque quem tentou pegar, jurou ter ouvido algo. Um sussurro leve, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Pague. E dizem que, durante a madrugada, se alguém passar pelo parque, pode ver pequenas figuras andando entre os bancos, recolhendo moedas e esperando. Porque sempre aparece alguém curioso o suficiente para pegar aquilo que nunca deveria ter sido encontrado.